Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Conexão. Eu sou o professor Haroldo, a gente vai abordar nessa aula os métodos de separação, ou seja, os métodos que se usam, seja no laboratório, seja na indústria, ou seja no próprio dia a dia, para isolar componentes de uma mistura, tá? Eu vou começar pelos métodos de separação de sistemas heterogêneos por conta do seguinte: para sistemas que a gente vai ver mais para frente, os homogêneos, são métodos mais elaborados que usam geralmente calor, tá? E aí são métodos mais complicados. Para sistemas heterogêneos, a maior parte dos métodos é mecânico, sem o uso de calor. Por isso que eu vou começar por eles, até porque se o sistema é heterogêneo, os componentes, na verdade o sistema tem mais de uma fase e deve ser mais fácil separar esses componentes, ok? Eu vou começar então para sistemas sólido mais sólido, ou seja, dois sólidos no mesmo sistema, só que eles estão em fases diferentes. Então imagina que você tem aqui, por exemplo, areia fina e folhas. Alguém pode, com as mãos mesmo, separar as folhas da areia e aí você tem uma catação. Catação é o ato de usar as mãos ou uma luva, se o material for tóxico, pinças ou coisa do tipo, para separar um dos sólidos que você consiga identificar como diferente do outro, né? E você consegue identificar essa diferença pela granulometria, por exemplo, pelo tamanho dos grãos. Isso é o que significa, né? Então, pelo fato de um dos sólidos ter tamanho diferente do outro, você consegue separar com as mãos. Às vezes, não só o tamanho dos grãos, por exemplo, você pode ter dois sólidos de mesma granulometria, mas cores diferentes. Já é o suficiente para você conseguir isolar, usando as mãos mesmo, separar, né? Não é aconselhável que você use as mãos para separar materiais em laboratório, que pode ser que a substância que você esteja ali trabalhando seja tóxica ou nociva. Então é interessante sempre que você use algum equipamento auxiliar. Agora, uma criança pegando folhas do chão não é um grande problema, né? Bom, o próximo método de separação de misturas também tem a ver com granulometria. Então você tem dois sólidos com granulometrias bem diferentes, um tem grãos muito maiores, o outro tem grãos muito menores, e aí você faz uso de uma peneira. Então a peneiração vai passar a mistura por esse obstáculo que permite a passagem do sólido de menor granulometria, e aí a peneira vai bloquear a passagem do sólido de maior granulometria. Tá? Um exemplo aqui é a areia fina, mas pedras. Né? As pedras ficam retidas na peneira e a areia passa direto. Esse processo é especialmente importante na construção civil porque as colunas e até outros elementos estruturais de construções precisam de um concreto feito com areia fina para poder ter a consistência adequada. Né? Muito bem. A peneiração também recebe o nome de tamização, tá, gente? É um outro nome que precisa ser guardado aí. Muito bem. Vou falar desses dois aqui agora, um junto com o outro, porque eles têm a mesma filosofia, né? A ventilação e a levigação usam alguma coisa para levar o material menos denso e deixa o material mais denso. No caso da ventilação, você usa o vento para levar o menos denso. No caso da levigação, você usa uma corrente de um líquido, por exemplo, água. Tá? Então vamos focar aqui na ventilação. Vamos supor que você tem aqui, essa aqui é a famosa parábola do joio e do trigo, né? O agricultor, então, tem dificuldade usando apenas a identificação visual, tem dificuldade de diferenciar o joio do trigo. Você pode pegar os dois juntos, então, e triturar os dois com a mão. Você vai ver que o joio é palha pura, ele vai se desfarelar na sua mão. O trigo tem essa mesma camada de palha do lado de fora, mas quando você esfrega, ele revela as sementes não, os grãos no interior, né? E aí a palha é levada junto com o joio e fica apenas na mão do agricultor mais denso, que são os grãos de trigo, ok? Então essa é a ventilação. No caso da levigação, a ideia é mais ou menos a mesma. Só que o que vai levar embora, como eu falei, pode ser água, uma corrente de um líquido qualquer. Então isso é muito comum, por exemplo, no garimpo de ouro. O pessoal pega uma bateia, é esse equipamento aqui, parece uma bacia, né? Mas é uma bateia, e vai no fundo do rio, pega um pouco de sedimentos junto com água, um pouco de água. E aí, usando a bateia, a gente vai fazendo um movimento circular, assim, uma técnica bem específica, e a água que está em movimento circular vai levando embora bem devagarzinho os sedimentos.
E se o garimpeiro tiver sorte, pode ser que fique ali, sem ser levado pela água, o ouro. Grãozinhos, né? Pedacinhos de ouro, tá? Então essa é a levigação. A flotação, o nome tem que te lembrar flutuar. Então ela se baseia na diferença de densidade entre os materiais. Você tem dois sólidos A e B, de densidades diferentes. E aí o que vai acontecer é que você vai adicionar esse sistema A mais B em um recipiente contendo um líquido, só que esse líquido tem que ter densidade intermediária. Ou seja, um dos sólidos tem que ser maior, a densidade dele tem que ser maior do que a densidade do líquido, e o outro sólido, a densidade dele tem que ser menor do que a densidade do líquido. Assim, o A afunda e o B flutua, e você separou por flotação. Isso acontece com serragem e areia, né? A serragem é menos densa do que a água, então quando você adiciona esse sistema na água, a serragem flutua, e a areia é mais densa do que a água, a areia afunda. Também tem uma aplicação interessante no tratamento de esgoto. Então você tem lá vários materiais em suspensão no esgoto, não é isso? E você pode usar determinadas técnicas para favorecer a flotação. Então você vai ter boa parte desse material flutuando nesse líquido, tá? E é justamente o que você está vendo acumulado aqui na superfície. Muito bem. Nesse próximo método, que é a separação magnética ou imantação, o nome já é meio sugestivo, né? Você aproxima um ímã, tá? De uma mistura de um sistema formado por sólidos, só que um desses sólidos tem que ter propriedades magnéticas e o outro não. Então, por exemplo, limalha de ferro e areia, a limalha de ferro, que é proveniente de serragem ou outros procedimentos, por exemplo, de serralheria, tem propriedades magnéticas, mas a areia não tem. A areia não pode ser atraída por um ímã. Então, quando você aproximar um ímã, pelo fato de um ter propriedade magnética e o outro não, o ferro gruda, a areia não, você separou a mistura, tá? Muito bem. O último método de separação de sistemas heterogêneos sólido-sólido, que a gente vai ver aqui, é a dissolução fracionada. Então, a dissolução fracionada, eu vou pegar aqui o caso direto do exemplo, né? Sal e areia, você pode aproveitar que o sal é solúvel em água. Ele tem uma solubilidade relativamente alta em água e a areia não. Então, quando você colocar esse sistema na água, apenas o sal, dependendo da quantidade, né, o sal vai se dissolver e a areia não vai se dissolver, vai ficar assim dispersa na água. Dessa forma, você separou o sal da água. É claro que você poderia falar, beleza, mas como é que eu consigo o sal sólido sem a areia? Aí tem que fazer outras coisas, mas esse procedimento que eu falei até aqui é chamado de dissolução fracionada, tá? É mais ou menos o que se faz, por exemplo, quando faz café, né? Você coloca lá água quente, passa pelo pó de café num papel de filtro e a água quente vai dissolver apenas a parte que te interessa. Por isso que o nome é dissolução fracionada, porque você vai dissolver uma fração, uma parte da mistura completa, tá? Frequentemente, no caso do café, por exemplo, esse procedimento é chamado de extração por solvente. Então você usa um solvente, que nesse caso é água quente, para extrair aquilo que te interessa. Tá? Muito bem. Para sistemas heterogêneos agora sólido mais líquido, o primeiro que eu vou falar com vocês é chamado de filtração. Todo mundo conhece, até mesmo no caso do café é usada a filtração, né? Então, como é que é a filtração? A filtração, você passa a mistura sólido mais líquido por um papel de filtro. Aí esse papel de filtro permite a passagem do líquido. Por quê? Porque as partículas que constituem o líquido, que são as moléculas, nesse caso aqui de água, por exemplo, elas são muito, 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 muito pequenas, submicroscópicas. Então, o que eu estou falando aqui é que essas moléculas de água, pelo fato de serem extremamente pequenas, passam com facilidade pelo papel de filtro, né? E vai ficar retido no papel de filtro aquilo que não está dissolvido na água, que é a areia. Tem grãos maiores, não consegue atravessar o papel de filtro, tá? Então essa é a filtração, nesse caso sólido-líquido, mas eu quero destacar que existe também uma filtração sólido-gás, para separar sólido de gás. O ar-condicionado é um aparelho que faz isso. Então o gás passa direto pela tela do filtro e fica retido ali a poeira, né, que é o sólido. Então tá aí um exemplo de filtração sólido-gás, ok? Interessante é que a filtração, isso é uma coisa que eu discordo um pouco em alguns livros, algumas provas até,
só fala que a filtração tem a ver com a diferença de solubilidade. Eu discordo porque as duas substâncias que estão misturadas, que é água e areia, né, no mesmo recipiente, na verdade, a diferença não é a solubilidade da água e a solubilidade da areia. E simplesmente o tamanho mesmo das partículas. Né? O tamanho dos grãos de areia é maior, o tamanho das moléculas de água é muito, muito menor, por isso que a água passa direto. É claro que isso está associado à solubilidade porque a areia não se dissolve na água. Mas a propriedade que explica, né, a diferença nessa propriedade que explica a filtração não é a solubilidade. Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque é muito comum ver algumas questões de prova com esse erro. Já vi questões de prova com esse erro. Fiquem atentos. Se vocês virem, enfim, alguma opção dessa que eu falei que faça mais sentido, é mais adequado, tá? Muito bem. Nome, decantação. Decantação é um método de separação que você pode remeter ao ato de descansar. Então você deixa o sistema descansar. Você deixa o sistema descansando durante um longo período de tempo. E aí, por exemplo, no caso da areia e da água, esse longo período de tempo vai fazer com que os grãos de areia se depositem no fundo e lá fiquem acumulados de maneira quase que fixa. Assim, quando você verter esse recipiente em outro, o líquido passa e fica grudado no fundo do recipiente apenas areia, como acontece, por exemplo, ao tomar chocolatado. Vocês podem dissolver um pouco mais de achocolatado do que deveria. Esse excesso fica no fundo, decantado, acumulado no fundo. A vantagem é que você pode usar a decantação para misturas muito grandes. Por exemplo, a decantação é usada no tratamento de água. Então você deixa lá aqueles tanques nas estações de tratamento durante dias e dias, sofrendo decantação. O material sólido se deposita no fundo ao longo desses dias todos e depois o líquido é retirado. Né? Muito bem. Essa decantação que eu falei com vocês é a decantação do tipo sólido mais líquido. Mas existe a decantação líquido mais líquido. A decantação líquido mais líquido ela tem um aspecto diferente porque ela precisa de um funil, que é esse que eu vou aproximar aqui para a gente ver os detalhes. Um funil que faça o seguinte, vamos supor que você tenha, eu falei líquido mais líquido, né? Então vamos supor água e óleo. A água é mais densa, fica embaixo, o óleo é menos denso, fica em cima. E aí, pelo fato de você ter densidades diferentes, você pode abrir essa torneira que vai gotejar o líquido mais denso, que é a água. E fica aqui dentro do funil o líquido menos denso, que nesse meu exemplo é o óleo. Okay? Então essa é uma decantação que tem esse aparelho chamado funil de decantação. Okay? O último método de separação de sistemas heterogêneos, acredito eu, deixa eu ver se tem mais algum. Ah não, ainda tem mais um aqui. Ah não, esse aqui já é homogêneo. Então o último método de separação de sistemas heterogêneos é a centrifugação, que é para separar também sólido de líquido heterogêneo. Na centrifugação, o processo que acontece é parecido com o da decantação, no sentido de que você tem um líquido, partículas sólidas aqui em suspensão nesse líquido, e depois de um certo período de tempo, usando o movimento circular, esse sólido vai para o fundo do recipiente. Tá? E por que vai para o fundo do recipiente? Por que a gente não chama isso de decantação? Porque agora a gente tem um movimento circular, você coloca o tubo de ensaio ali dentro da centrífuga, a centrífuga vai rotacionar isso aqui, e pelo fato de sistemas em rotação estarem associados à força centrífuga, essa mesma força que empurra todo mundo para o canto quando o ônibus faz a curva, essa mesma força que empurra todo mundo para o canto nos brinquedos de parque de diversão, né, que começam a entrar em movimento circular e tal, um começa a apertar o outro na parede. Então, quer dizer, a centrifugação faz a mesma coisa aqui. A força centrífuga empurra os materiais sólidos aqui para o fundo do tubo de ensaio. Tá? Essa é a centrifugação. Isso é muito comum, por exemplo, para separar componentes do sangue. Você fala, mas beleza, por que a gente não usa então centrifugação no lugar de decantação? Porque a centrifugação é usada para misturas pequenas que cabem em tubos de ensaio. A gente precisa que seja desse tamanho porque o aparelho centrífuga aceita apenas misturas com recipientes com determinado tamanho. Né? Então isso é muito comum para exames de sangue, separação de componentes do sangue e tal. E a gente fecha os sistemas heterogêneos. Entrando agora em sistemas homogêneos,
pelo fato dos componentes estarem numa fase só, aí fica claro que separar essa mistura é mais difícil. A gente vai ver que a maioria dos métodos aqui é térmico, né? Então, por exemplo, para separar dois sólidos formando uma mistura homogênea, como é o caso do latão, uma liga metálica, né, formada por cobre e zinco, então a gente pode aproveitar que esses dois componentes da liga metálica têm pontos de fusão diferentes. No caso, o cobre é 1083, o zinco é 419. Então você aquece da temperatura que nós estamos até que atinja o ponto de fusão mais baixo dentre eles ali, que é o 419. Quando isso acontecer, o zinco vai passar sozinho para o estado líquido e o cobre vai resistir no estado sólido. Você separa por fusão fracionada. Tá? Então ela se baseia na diferença entre pontos de fusão. Aqui está o latão e aqui estão os dois componentes que compõem o latão, cobre e zinco. Muito bem. Para separar dois gases, ou seja, uma mistura homogênea de gases, você pode usar a chamada liquefação fracionada. Como é que funciona a liquefação fracionada? Você diminui a temperatura dessa mistura gasosa e aí vai chegar um momento que ela vai passar para o estado líquido. Você poderia pensar, por exemplo, no caso do nitrogênio e oxigênio, a gente está falando de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, diminui a temperatura, passa pelo 0, menos 10, menos 20 e tal, e chega no valor que é maior dentre os dois ali, né, que é menos 183. Tá? Quando chegar nessa temperatura, o oxigênio passa sozinho para o estado líquido e a gente tem o nitrogênio no estado gasoso. Poderia fazer dessa forma, né? Mas, na verdade, se usa um procedimento um pouco mais preciso, que é diminuir a temperatura excessivamente de maneira que os dois passem para o estado líquido. Então você vai ter agora uma mistura não de gases, mas uma mistura de líquidos. E aí depois você separa essa mistura de líquidos usando um método que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas pelo simples fato de quando você resfria, forma-se líquido, a gente chama isso de liquefação fracionada. Você liquefaz apenas uma parte da mistura. Mas na prática, o que se faz é isso que eu falei com vocês agora há pouco. Tá? Muito bem. É assim que se obtém, por exemplo, nitrogênio líquido, muito famoso, né? Nitrogênio líquido, a temperatura é baixíssima e tem aplicações bem específicas. Tá? Bom, agora vamos entrar em sistemas homogêneos sólido-líquido. Vou pegar aqui o exemplo direto, tá? Água e sal. A gente sabe que o ponto de ebulição da água no nível do mar é 100 graus Celsius. E também o ponto de ebulição do sal no nível do mar já é um valor bem maior, 1413 graus Celsius. A diferença é muito grande. Então isso quer dizer que se você colocar água e sal exposto ao sol, por exemplo, como você está vendo aqui nessa foto, o sol vai favorecer a evaporação. A água, que tem um ponto de ebulição bem mais baixo, ela vaporiza com facilidade. É óbvio que a água não vai entrar em ebulição, né, gente? Porque a temperatura aqui de uma salina como essa não chega nem perto de 100 graus Celsius. É a temperatura de, sei lá, 40 graus Celsius. Mas é o suficiente para não entrar em ebulição, mas sim evaporar a água. A evaporação é um processo mais suave, ocorre na superfície do líquido, não é a ebulição em si, né? Então a água evapora, ela se perde na atmosfera como vapor e vai restar aqui montes de sal, tá? Essa é uma etapa crucial na produção de sal de cozinha, inclusive, né? Você armazena a água do mar aqui e vai deixando evaporar, tá? Pelo fato da água se perder como vapor na atmosfera, então a evaporação a gente só pode usar quando não tem interesse no líquido, tá? Muito bem. Quando a gente tem interesse no líquido, no lugar de deixar o vapor se perder na atmosfera, a gente pode recuperar esse vapor na chamada destilação simples. Então, como é que funciona a destilação simples? Você tem de novo aqui água e sal, só que agora a gente não vai deixar a água se perder, a gente tem interesse no líquido, tá? E aí, o ponto de ebulição da água é muito, muito mais baixo do que o ponto de ebulição do sal, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, você coloca essa mistura dentro do balão de destilação e aquece. A temperatura vai aumentar de 25, 30, 40, quando chegar em 100 graus Celsius, a água vai entrar verdadeiramente em ebulição. É diferente do caso anterior. Você vai ver bolhas aqui, ó, na extensão do líquido. Característico da ebulição, né? E o termômetro que você está vendo aqui vai marcar o ponto de ebulição dessa substância. Então, o que vai acontecer é que esse vapor de água, no lugar de sair para a atmosfera, ele vai entrar aqui à direita e vai encontrar essa região que é bem mais fria. Por que é fria? Porque tem passagem de água externa aqui, ó, mas em contato
e essa passagem de água externa vai resfriar o vapor que acabou de entrar. E esse vapor então vai se transformar de volta num líquido. A gente chama essa parte aqui fria de um condensador. Bem sugestivo, né, o nome, que provoca a condensação, tá? E do outro lado você goteja então água líquida, você recupera a água líquida, tá? Essa é a chamada destilação simples, ok? Agora, uma pequena observação. Se você trocar sal por álcool não é mais sólido, né? Álcool é um líquido. E aí, a consequência disso é que o ponto de ebulição da água no nível do mar é 100 graus Celsius e o do álcool no nível do mar é 78. A diferença não é tão grande assim, é só 22 graus Celsius. Essa pequena diferença entre os pontos de ebulição dificulta a passagem, aliás, dificulta a separação dessa mistura. Por que dificulta? Porque se você está em 25 graus Celsius, quando você aumenta a temperatura, o primeiro valor a ser atingido ali dessa mistura é o 78. Então, o álcool entra em ebulição, tá? Sobe como vapor por conta da ebulição. A água ainda não está em ebulição, porque a temperatura está fixa em 78. Então, mesmo que a água não esteja em ebulição, ela está evaporando, né? São vapores, certamente, de menor energia, né? As moléculas têm menor energia do que as do álcool que estão em ebulição. Então, apesar de ser apenas uma evaporação da água, o álcool consegue arrastar a água junto consigo via forças intermoleculares. Então, na prática, misturas líquido-líquido, como essa que eu estou mostrando para vocês aqui, água e álcool, não podem ser separadas usando destilação simples. Porque a diferença entre os pontos de ebulição é tão pequena que um entra em ebulição e arrasta o outro que está evaporando. Para dificultar a passagem do que está evaporando e permitir a passagem do que está em ebulição, a gente acrescenta aqui no meio do caminho, ó, entre o balão e a entrada do condensador, a gente acrescenta aqui, ó, entre o balão e a entrada do condensador, essa parte que é chamada de coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento é interessante porque ela tem aqui dentro dela uma série de obstáculos. Eu vou aproximar a imagem para explicar isso daqui. Então, a destilação fracionada é usada para separar dois líquidos, ou tentar, pelo menos, separar dois líquidos. Então, eu vou colocar aqui um zoom nessa imagem. Então, aqui dentro entra água e álcool, tá? Quando você aquecer, chegar no ponto de ebulição do álcool, o álcool, vou mudar para caneta para ficar mais tempo. O álcool está em ebulição e a água não está em ebulição, porque ainda não chegou no seu ponto de ebulição. Então ela está apenas evaporando, tá? Mas como eu falei para vocês, o álcool arrasta consigo algumas moléculas de água. Então você deve ter, por exemplo, aqui nessa primeira barreira, uma quantidade de álcool, uma certa quantidade de álcool e uma pequena quantidade de água que foi arrastada pelo álcool. Álcool em ebulição, água apenas evaporando. Quando esse sistema chega aqui quando essa mistura de vapores chega aqui nessa primeira barreira, parte da água condensa e volta para o balão. E só vai avançar realmente álcool. O álcool que vai para a próxima barreira arrasta um pouquinho de água da primeira. Aí você vai ter uma mistura mais pobre em água e mais rica em álcool. Da mesma forma, quando chegar nessa segunda barreira, mais água vai pingar, né? E você vai ter aqui mais álcool subindo. Quando chegar na terceira, a gente tem uma concentração bastante grande de álcool e pouca de água. Então a concentração de etanol, de álcool no caso, vai aumentando barreira após barreira, até que aqui em cima ele atinge o seu valor máximo, né? Que a gente aproxima como se fosse álcool puro, mas na verdade não é, né? Porque sempre tem imperfeições e você vai ter a água sendo arrastada junto, tá? Ou seja, a destilação fracionada ela não vai necessariamente separar a mistura, mas ela vai aumentar bastante a concentração de um determinado componente no sistema final, tá? É assim, por exemplo, esse é o contexto das bebidas destiladas. Então vamos supor, você tem, pegar exemplos primeiros de fermentada, né? Cerveja e vinho são bebidas fermentadas. Concentração ali de etanol mais baixa, sei lá, 7%, 6% talvez. Então você tem uma bebida com baixa concentração de álcool, 6%. Quando você faz a destilação fracionada, a concentração de álcool vai aumentando prato teórico após prato teórico. No caso aqui, obstáculo após obstáculo. Lá em cima vai chegar uma concentração de álcool maior, digamos 28%. Então, quando você pingar aqui do outro lado, você vai ter
álcool e água juntos numa concentração maior do que tinha antes, tá? E você pode pegar esse álcool 28% agora e reiniciar o processo com ele. Você vai obter aqui uma mistura ainda mais rica em álcool. Sei lá, 52%. E assim você pode produzir bebidas destiladas, por exemplo. Como whisky, vodka ou coisa do tipo. Tá? Cachaças e tal. Não sei se todas passam exatamente pelos mesmos procedimentos, né? Mas essa é a ideia. Bom, você pode aumentar a concentração de álcool até um determinado valor, no caso do álcool 96% aproximadamente, não vou me lembrar, que é a composição da mistura azeotrópica. Aquela mistura que eu falei com vocês há umas aulas atrás aí, tá? Mas repare, é muito próximo de 100%, né? Então o objetivo é sempre enriquecendo a mistura que você vai obtendo aqui do outro lado, certo? Então a destilação fracionada, assim como a simples, é baseada na diferença entre pontos de ebulição, mas a fracionada é mais usada para misturas líquido-líquido. Eu esqueci de colocar aqui é sólido mais líquido, homogêneo, tá? E aqui é líquido mais líquido, homogêneo. Tá certo? Bom, de métodos de separação que eu vou falar com vocês são esses. E a gente fica por aqui. E até o próximo vídeo.